Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Hebreus, capítulo 7. Vamos lá? Bom dia. Vamos começar? Hebreus 7. O sacerdote Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava. Depois de derrotar os reis, o abençoou. Abraão deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa Rei de Justiça, depois, Rei de Salém. Quer dizer, Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio, nem dias, nem fim, nem vida. Feito semelhante Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considere a grandeza deste homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer que o sacerdote dentre os descendentes de Levi receba um dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Davi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou aquele que tinha promessa. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele quem se declara que vive. Pode até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-se por meio de Abraão, pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Jesus é semelhante a Melquisedeque. Se for possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que a sua vigência o povo recebeu a Levi, porque haveria necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. É certo que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele a quem dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido no altar. Pois bem, conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, da tribo de qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproxima de Deus. E isso não aconteceu sem o juramento. Outros tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou, e não arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou isso por meio da garantia de uma aliança superior. Ora, daquele sacerdote tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Mas visto que vive para sempre Jesus, um sacerdote permanente, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproxima de Deus, pois vive para sempre a interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, indesculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima do céu. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo.
ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois toda a lei constituiu o sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Uau! O texto ele começa falando quem é Melquisedeque. Então a gente volta na história e a gente começa a falar sobre Abraão. Melquisedeque ele era o rei de Salém. E ele não teve filhos, ele se tornou um sacerdote. E por que a Bíblia traz ele na história? Porque Abraão deu o dízimo para ele, para poder, né, ser ali abençoado. Então Abraão, desde Abraão já se entregava dízimo. Gente, dízimos e ofertas é algo que é feito desde sempre, é entrega. Olha, sabe por que aconteceu o primeiro assassinato no mundo? Por causa de uma oferta. Caim e Abel. Caim apresentou uma oferta, mas Abel apresentou uma oferta aceitável. Eu quero te perguntar hoje, como tem sido a sua oferta? Uma oferta ou uma oferta aceitável diante de Deus? Prestem bastante atenção. Será que você tem entregado sua oferta? Porque Caim entregou uma boa oferta. Ou você tem entregado uma oferta de todo o seu coração? A gente precisa entender qual é a diferença de Caim e Abel. A diferença deles está exatamente na devoção. Quando Caim entregou, ele entregou o que tinha que entregar. Quando Abel entregou, ele entregou com tudo que ele podia entregar. Você entregar algo que tem que entregar é diferente de algo que você entrega com tudo que você pode entregar. Eu já falei com vocês em outros tempos que dízimos e ofertas é do Senhor. Se nós somos de Deus, isso aí já é um ponto superado. Deixa para as outras pessoas discutirem, para a gente não. Então, se nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós somos homens e mulheres entregues a dízimos e ofertas. Por quê? Não faz o menor sentido você ser de Deus, você querer algo de Deus, você peticionar a Deus, você querer que Deus faça algo na sua vida e você não dá um dízimo. Você não devolve um dízimo e você não entrega uma oferta. Não faz sentido. O inimigo entra na sua casa através do rei Mamon, que é o príncipe da ganância. Ganância. Ele entra dentro da sua casa e faz uma festa. E o rei Mamon, ele tem a característica de destruir o que ele vê na frente. Então, o que ele está vendo na frente, ele vai destruir, não necessariamente as suas finanças. Talvez você não entregue o dízimo, sua área financeira está ok, mas e o resto? Então, eu quero que você se reposicione nos seus pensamentos, né, no seu comportamento e veja onde você está nesse contexto. Porque não entregar dízimo e oferta já é algo superado aqui nesse devocional. Porque a gente já conversou incansavelmente, a gente fala sobre isso, né? Volta e meia. Então aqui ele fala primeiro de Melquisedeque, depois ele fala que foi uma tribo escolhida, né, para serem sacerdotes. Porque ali passava de geração em geração o sacerdote, que era a tribo de Levi. Então a tribo de Levi era responsável pelo sacerdote. Por que eram os sacerdotes? Que são os sacerdotes até hoje? São aquelas pessoas que servem no templo, que servem no altar. Então aqui ele já entrega a família correta para ser sacerdote. Só que a gente tem algo quando Deus muda a história de novo. Assim quando Melquisedeque não era da tribo de Levi, ele era um sacerdote, assim Jesus também, que não era da tribo de Levi, se tornou um sacerdote. Mas não era uma linhagem sacerdotal. Mas Deus, ele não está aqui para fazer tudo conforme o que a gente quer, pensa. Ele não está aqui para poder trabalhar diante das coisas que sempre acontecem. Ele está aqui para fazer tudo diferente. Então Deus vai lá e escolhe a tribo de Judá. E ele se torna sacerdote da tribo de Judá. Então a palavra de Deus começa a falar sobre o sacerdócio real. O sacerdócio que ele dura até hoje, não é um sacerdócio que acaba. Porque Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou e ele reina.
Então nós temos um sacerdote perpétuo. Então é isso que a palavra começa dizendo que ontem a gente falou bastante sobre o sacerdote segundo a lei de Melquisedeque, né? Que é o sacerdote de entrega, de sacrifício. Então hoje ele dá continuidade falando sobre que ele vai ser sacerdote perpétuo, porque ele se entregou por mim e por você. E eu quero ler um pouquinho, só a parte final, para a gente entender mais ou menos o que acontece aqui. Eu vou ler antes, eu vou ler o 21, parte do 21. O Senhor jurou que não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ele está falando de quem? Do próprio Cristo. Depois a gente caminha um pouquinho e chega lá no 25, ainda falando de Jesus, ele diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Quando eu e você nos aproximamos de Deus por meio de Cristo, ele nos salva definitivamente, pois vive sempre para interceder por eles. Quem é o seu intercessor fiel? Você sabe, a Bíblia, ela é clara. Nós temos apenas 2 intercessores, ponto, final e fim. Se você estiver colocando qualquer outro intercessor entre você e Deus, está errado. O primeiro intercessor está escrito lá em João 16 ou 17, Espírito Santo. E Romanos 8 também. Romanos 8, o livro de João. E outros livros, se a gente for mencionar aqui, diz que o Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor fiel. E ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Pronto. E o segundo intercessor que nós temos diante de Deus, à direita de Deus Pai, é Jesus. E não sou eu que estou dizendo, não. É Hebreus, capítulo 7, versículo 25, parte B. Pois vive para sempre, para interceder por eles. Quem são eles? Eu e você. Aquelas pessoas que são salvas mediante a fé em Cristo. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima nos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. A gente não precisa mais oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios a Jesus. Sabe por que a gente não precisa de oferecer sacrifícios a Ele? Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque se oferecia sacrifícios pelos pecados das pessoas e pelos pecados do povo, a gente não precisa mais. Por que a gente não precisa mais? Porque ele fez uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu. O sacerdote que intercede por nós hoje, o próprio Cristo, ele se ofereceu por causa de você e por causa de mim. Pois a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas o juramento veio depois da lei e constitui o Filho perfeito para sempre. Olha, a única coisa que eu e você precisamos para estar diante de Deus hoje, com toda a legitimidade que Deus quer, é obediência. Mais nada. Você não precisa oferecer sacrifício, você não precisa oferecer nada. Você só precisa ser obediente. Você só precisa ser uma pessoa justa, pura, santa e irrepreensível. Só isso. Tá muito mais fácil ser de Deus hoje em dia. Se bem que quando as pessoas ofereciam sacrifícios, elas tinham uma falsa ilusão de perdão de pecados. É por isso que Deus parou com isso. Ele parou com isso. Ele mesmo veio aqui na terra e se entregou por mim e por você. Se você não arder no seu coração o desejo da salvação, você está seguindo um evangelho errado. O evangelho que Deus tem para mim, o evangelho que Deus tem para você, é o evangelho que é anunciado à salvação, à eternidade. Olha, João Batista, ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto, arrependam-se, ó raça de víboras, porque amanhã é chegado o reino de Deus. Então, a única mensagem que João Batista falava era essa: arrependam-se, ó raça de víboras, porque amanhã é chegado o reino de Deus.
Eu sou a voz que clama no deserto, e ele falava isso continuamente por toda a vida dele. A única coisa que João Batista pregava era arrependimento, arrependimento. Vocês precisam se arrepender. Se vocês não se arrepender, não vai ter salvação. Quem é aqui, quem que está aqui que não tem arrependimento? Arrependam-se. A única mensagem apropriada para os tempos de João Batista é a única mensagem apropriada para os tempos de hoje. O mundo está ao contrário, eu acho que ninguém reparou, né? Não tem uma música assim? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Sabe por quê? Porque as coisas vão vindo pra gente de forma muito sutil. As coisas vão vindo assim como algo natural, como algo que acontece mesmo. Só que a gente não pode deixar nos corromper pelas coisas deste século. Quando você fitar os olhos no Senhor, você precisa se lembrar da eternidade. Todos os dias, a minha pergunta para você é, todos os dias, você se imagina um pouquinho no céu? Todos os dias. Você pensa como vai ser quando você se encontrar com Jesus? Você ensaia isso? Todos os dias, eu e você precisamos de separar 10 segundos do nosso dia para nos imaginar diante de Deus. Sabe por quê? Porque se agora sim, 10 segundos, você se imagina diante do tribunal de Deus, Ele ali na sua frente, te recebendo, você tem um comportamento totalmente diferente durante o seu dia. Como você imagina o céu? Porque a Bíblia diz que ali é uma cidade. Não haverá céus, não haverá mais nada, haverá uma cidade chamada Nova Jerusalém. E nessa cidade, ela é uma cidade comum, normal. Ai, Juliana, imagina assim que eu vou ficar em cima da nuvem. Não, você não vai. É uma cidade normal, que tem trabalho normal, mas é uma cidade perfeita e incorruptível. Teremos vizinhos, teremos uma casa, teremos aconchego, comida. Mas ali será algo incorruptível. Assim como era no céu antes da queda de Satanás, né? Que ali haviam anjos, regentes do louvor, anjos de guerra. Tinham anjos e milícias de anjos. E eles viviam ali totalmente, né? Em paz. Até que Satanás, dentro dele, gera o desejo, né? De se tornar maior do que Deus. Então ele corrompe a terça parte dos anjos para estar com ele, o adorando, especificamente o adorando. Então tem uma parte dos anjos que foram caídos, a gente sabe disso. E hoje o nosso teste de vida é aqui na terra, para saber se a gente vai ficar com os anjos de Deus ou se a gente vai ficar com os anjos do inimigo. A minha pergunta para você é: aonde você quer estar? Mas eu não vou nem abrir o chat, porque pode ser que você fale assim, eu quero ir para o céu. Porque eu acho que ninguém quer de fato ir para o inferno. Mas eu quero saber se com a tua boca você fala uma coisa e com o teu comportamento você faz outra. Se com o teu coração você pensa uma coisa e com a tua mão você faz outra. É só isso que eu quero de você. Por quê? O que acontece? Realmente você acha que aqueles anjos que caíram junto com Satanás, eles queriam cair? Ai, que legal! Vamos para o inferno, vamos todos celebrar aqui, vamos para o inferno. Que legal! Ai, que bom, vamos lá. Nunca. Eles sofreram um castigo, foram condenados, porque eles desistiram da adoração. Em algum momento, eles simplesmente não quiseram mais adorar ao Senhor e passaram a seguir Satanás. Por quê? Porque Satanás estava mais perto. O demônio era muito mais sedutor. Satanás os conduziu ao inferno. Satanás tem conduzido muita gente ao inferno. E as pessoas estão indo seduzidos pela oferta dele.
A única coisa que Deus quer de mim e a única coisa que Deus quer de você é obediência. Ele não pediu mais nada pra gente. Ele pediu que o nosso coração fosse entregue a Ele em espírito e em verdade. Porque quando o seu coração é obediente, você entrega dízimos, você entrega ofertas, você é fiel, você é caridoso, você é benevolente, você tem temperança dentro de você, perseverança. Você passa pela tribulação e você sai passando dando glória a Deus. Não tem uma música do irmão Lázaro que se foi para o Senhor, ele falava, vou passando pela prova dando glória a Deus. Não era assim que ele falava? Porque quando você quer realmente a salvação, as coisas mudam de dentro para fora. A minha pergunta para você é com toda a verdade, com toda a sinceridade, com tudo que tem dentro de você. Você realmente quer a salvação? Quantos por cento do seu dia você imagina quem você é no céu? Quem você vai ser na Nova Jerusalém? Será? Será que vai ter advogada lá? Será que eu vou ser advogada? Eu acho que não. Qual vai ser a minha função no céu? Será que eu vou estar na equipe da cozinha? Pensando. Direto eu penso assim, não, deixa eu aprender a cozinhar bastante, que eles devem me colocar bem na equipe da cozinha lá, né? Do céu. Sei lá. A equipe da organização. Quem é você? Ah, se for para a equipe da organização, eu quero ir para a equipe da organização bem do trono de Deus. Quero nem saber. Quem é você? Será que você vai ser rei, rainha? Que a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo. Existem pessoas que vão como servos, existem pessoas que vão como princesas, como príncipe, como reis. E aí, quem somos nós ali? Será que a gente reina? Não sei. Sabe, a alegria e o desejo da salvação tem que ser algo que vá, sabe, fazer morada no seu coração todos os dias um pouquinho. Você que é mãe, você está fazendo essas reflexões com os seus filhos? O maior ensinamento que um pai e uma mãe pode dar para os seus filhos não é ele estudar, não. Não é ele ir para a escola todos os dias e aprender português, matemática, história. É você sentar com ele 10 segundos, 30 segundos, um horário de almoço. Como é que tem sido os horários de almoço na sua casa? Quais são os assuntos do almoço na sua casa? Filho, como você imagina o céu? Pode ser a conversa do almoço de hoje. Quando você for para o céu, o que você deseja fazer lá? O que você acha que Deus vai te chamar para fazer no céu? Filha, você sabia que terão princesas no céu? Que tal você ser uma princesa coroada? Ah, eu quero ser princesa. Imagina. Qual vai ser a parte que Deus tem para você? E essa conversa, ela precisa de ser uma conversa diária. Essa conversa, ela precisa de ser uma conversa real. Porque você que é mãe, você que é pai, vocês precisam implementar no coração do filho de vocês o desejo da salvação. Porque passa a vida inteira e um pai nunca falou com o filho sobre o desejo da salvação. Ai, o papai do céu. Ai, papai do céu tá lá no céu. Imagina, ó, só de olhar para o meu Senhor eu vou estar feliz. Imagina trabalhar, glorioso demais. Gente, top demais. Só de estar ali do lado de... Vocês têm noção? É do lado de Jesus. Imagina, sabe aquele povo que serve a água no altar? Eu fico pensando, aquele povo, quando eu vejo, estou no culto, eu vejo aquele povo servindo água pro altar, eles servem água pro altar do lado do pregador. Aí você imagina, se eu for responsável por servir água por Jesus, eu fico pensando, o que Deus tem para mim lá no céu? Será que eu vou ser quem? Ai, Poliana, você pode ser a princesa do céu. Tá, eu posso ser também, mas se eu não for, né? Se não for para mim ser a princesa, a rainha de algum lugar, que eu seja pelo menos aquela que serve a água para o Cristo. Eu vou estar muito feliz. Imagina, gente. Ai, eu que vou ali, ó, bem primeiro que hoje é meu dia de servir água para Cristo. Aí vai ser um dia da Alícia, dia Poliana, um dia Cristo. Pronto. Nós três vamos lidar servindo água para Jesus. Vocês têm noção? Qual o desejo do seu coração? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, só para quem é pai e mãe.
Só para quem é pai e mãe, me responde. Vocês colocam isso no coração dos filhos de vocês? Me responde. Até hoje, todos os dias, 5 segundos, 10 segundos do seu dia, vocês se imaginam o que vocês vão fazer no céu? Quem vocês vão ser no céu? Me pergunta, me responde. Sim ou não? Você já virou para o seu filho diariamente, implantou nele o desejo de estar em Cristo? Vocês sabiam que o caminho se faz ao caminhar? Que a gente precisa de implementar o desejo da salvação todos os dias? Me responde aí. Você fala sobre isso com os teus filhos? Todos os dias? Você inculca isso na cabeça deles? Ou você deixa para a igreja falar e às vezes a igreja não fala mais? O desejo da salvação, ele tem sido implementado dentro da sua casa todos os dias, o dia todo? Não. Cada um de um jeito. Então que a partir de agora, não é nem de hoje, é de agora, as conversas de vocês comecem a ser como será vocês no céu. Como será? Eu, quando for mãe, eu vou falar, eu vou mandar em vocês até no céu. Eu vou ser a rainha, vocês vão ser os príncipes me servindo. Não, mas a partir de hoje farei. Isso mesmo, vocês que são mães, a verdade do céu. Olha só, a Bíblia diz que uma pessoa que cresce na verdade, ela volta para a verdade. Se você não inculcar isso diariamente na cabeça do seu filho, por que tem tantos que se perdem? Porque às vezes a gente vai deixando a vida passar. O seu filho pode até em algum momento se desviar do caminho, mas se você inculcou isso todos os dias na cabeça dele, uma hora ele volta para o caminho, porque o desejo de estar aonde ele aprendeu que ele tem que estar é muito forte, entende? Sabe quando você vai para onde você quiser ir, mas quando chega no final do dia, você não quer sua cama? Não é assim que a gente quer? É isso. A pessoa, ela pode passar a vida toda rodando, mas se ela teve na mente e no coração dela inculcado o desejo da salvação, ela volta para a casa do Pai. E é isso que é para a gente fazer hoje. É que a nossa reflexão, que os nossos pensamentos, que o nosso comportamento, não haveria palavra mais apropriada para falar o dia de hoje. Não haveria nada. Se eu passasse todos os meus dias, todos, quer dizer, eu passo na verdade, mas se eu passasse mais, se eu falasse mais, ainda tá pouco, se eu ficasse 24 horas falando para vocês, olha a salvação, olha só, isso aí que você está fazendo implica na sua salvação? Olha a sua salvação. Se todas as minhas palavras se resumissem, cuidem da sua salvação, eu acho que já era assim, a única coisa que eu precisava de fazer nessa terra. Ontem do nada ele falou que Deus estava bem pertinho dele, eu achei lindo. O céu tinha cada nuvem linda, isso mesmo. E você tem que contar para o seu filho que no céu, quando a gente for para Deus, lá é uma cidade de verdade, uma cidade perfeita. É uma cidade que tem ouro nas ruas. Vocês já leram o livro de Apocalipse? É lindo para o cristão, sabe? É uma cidade em que você vai pisar em ouro. Os portões são de pérolas, de pedras preciosas. Meu Deus! Agora vocês podem ter conversas tão saudáveis, sabe? Principalmente para você que tem filho criança, filho adolescente. Essas conversas, elas precisam ser reais. Sabe por quê? Porque um dia que você for se apresentar diante de Deus, Ele vai te cobrar isso. Ele não vai te cobrar o teu trabalho, a tua demanda, nem a faxina da sua casa. Ele vai te cobrar o que você inculcou na cabeça dos teus filhos. Claro que a gente não tem como controlar o futuro de ninguém. Nós não temos, mas o desejo da salvação, a gente precisa deixar claro isso todos os dias na cabeça das crianças, todos os dias na cabeça do adolescente, do jovem, na minha cabeça, na sua cabeça. Vocês veem que continuamente eu separo um tempo para falar sobre isso. Toda semana eu tenho falado sobre isso, às vezes todos os dias. Sabe por quê? Porque não existe nada mais importante nesse mundo do que eu e você estarmos diante de Deus na terra, para que quando a gente se apresente diante de Deus no céu, a gente possa ser aprovado e ali a gente possa começar a exercer a nossa função.
Não duvidem. O céu está muito mais perto do que a gente imagina. Nada. Nenhuma demanda que você tem passado aí, ó. Nenhuma demanda que eu tenho passado daqui. Nada se compara a ser pertencente ao reino de Deus. Então, hoje, a mensagem clara que eu queria deixar para vocês é: foque na sua salvação. O que você tem feito que tem te separado da salvação? Mas não muda amanhã não, muda agora. O que você tem feito que tem arrancado de você o desejo da salvação? O que você tem deixado o demônio te seduzir? A ponto de não te fazer enxergar a beleza da salvação. Porque o demônio seduziu a terça parte dos anjos ao ponto deles não enxergarem a beleza da salvação. Eles esqueceram. Eles estavam ali e se esqueceram dali. Às vezes nós temos todos os instrumentos aqui para nos aproximarmos e nos apaixonarmos por Deus, mas o inimigo da nossa alma tem nos distraído. Não permita. Todos os dias, faça uma reflexão bem pequenininha sobre como será quando você estiver no céu. Eu tenho certeza que seu dia vai ser diferente. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, de um modo muito especial, hoje eu te louvo. Te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor implementa em nós o desejo da salvação. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é grande, majestoso e maravilhoso. Sabe o porquê de tudo isso? É só para que a gente entre no céu e escute. Servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Pai, eis-nos aqui, não para te servir aqui na terra, mas para te servir aqui na terra e no céu. Aonde o Senhor nos colocar, de que forma o Senhor quiser nos usar, estamos aqui para adorar e engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Eu quero inculcar na sua cabeça o desejo de pertencer ao Senhor, não só aqui na terra, mas no céu também. Haverá o dia em que eu vou ver algumas pessoas face a face. Pode não ser aqui na terra, mas eu quero muito, muito ir para o céu. E eu quero muito, muito te ver lá. E eu quero te dar um abraço também e falar assim: nossa, foi bom ser fiel, valeu a pena ser fiel, valeu a pena fazer com que todos os nossos dias fossem dias apropriados para servi-lo. Sabe por quê? Porque tudo que a gente passou se resumiu em amá-lo. Se tudo que você passar aqui se resumir em amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, sabe? Se as pessoas rirem da sua cara, meu Deus, ela tá passando tudo isso e não sai, não deixa de ser fiel. Nossa, se eu fosse você, eu já tinha desistido. Nossa, que humilhação. Não, você não é de Deus, porque tá acontecendo tudo isso aí na sua vida por pecado. Não é assim que as pessoas falam? Enquanto isso, Deus está te aprovando. Enquanto isso, o Senhor está falando: essa tribulação de uma vida eu te entreguei para que você tivesse legitimidade para estar comigo na glória. A eternidade é muito grande em comparada aos pequenos momentos deste mundo, porque os momentos deste mundo são muito pequenos. Quero só finalizar contando esse testemunho, triste testemunho. Foi o que falaram para Jó, isso mesmo, Aline, foi o que falaram para Jó. Tá acontecendo com você porque você tá em pecado. E não era. Deus queria mudar a história de Jó. Jó passou 15 anos para poder ter a história. Eu acho que foram 15 anos, se eu salvo engano, para ter a história dele mudada. E ele passou por muita coisa. Mesmo assim, ele foi fiel. Ontem eu estava dirigindo um lugar, era um pouco afastado da minha casa, e teve um acidente muito feio. E eu passei na frente do acidente. O exército foi chamado e tinha uns meninos lá comandando, assim, né, a estrada para poder não ter tanta confusão. E, enfim, e tinha uma carreta virada, tinham motos viradas, tinham carros batidos. Foi um negócio muito feio. Eu nem vi, até falei com as meninas que deve ter saído na televisão, mas eu nem assisti nada, não assisto. E foi feio. E talvez
como tinha muito carro de bombeiro ali, porque foi bem na hora, né? Eu acho que o acidente aconteceu minutos depois eu cheguei. Não tinha tantas coisas ainda, mas o bombeiro estava acabando de chegar os bombeiros e talvez tenha tido mortes ali. O negócio estava feio, muito feio. Tinham muitas pessoas em volta, carros virados, pessoas nas ferragens, enfim. E eu pensei, teve gente que saiu de casa hoje e não vai voltar. Houveram pessoas aqui que a eternidade chegou mais perto. Eu estava até refletindo sobre isso antes da gente começar. Houveram pessoas, ou uma, ou algumas, que eu não sei, tinham muitos carros batidos. Tinha uma carreta virada. Como é que tá o motorista da carreta e o motorista daquelas motos? E onde que estava o motorista dos carros virados, batidos? E eu fiquei pensando que talvez, eu não sei porque eu não desci para ver, alguém não pode mais abraçar quem ama. Não pode nem brigar com os de casa, com os de fora de casa. Você não pode mais fazer nada. Agora é ele e Deus. E o dia que chegar o seu dia, que for você e Deus. Foi agora você e Deus. Se for hoje, se for daqui 10 dias, se for daqui 1 ano, 5 anos, se for daqui 10 anos, 20 anos, e se for daqui 30 anos, 40, 50, eu não sei. Só sei que vai chegar um dia que vai ser você e Deus e mais ninguém. E aí nesse dia, nessa hora, vai ser a hora em que teu julgamento vai vir. E aí, ou você entra no lugar em que eu tô te prometendo que tem, ou você não vai para lá. Então, o desejo de estar na Nova Jerusalém precisa de ser um desejo intenso, diário e real dentro do seu coração. A gente não sabe quando ele vai vir. A gente não sabe se a gente vai ser arrebatado. A gente não sabe se a gente vai falecer. A gente só sabe de uma coisa. O dia mais importante da nossa vida é o dia da nossa morte. E ela vai chegar. E no dia que ela chegar, a única coisa que eu quero que você escute é: tá bom, vem cá, servo bom e fiel. Entre no gozo do teu Senhor. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para conversar mais um pouquinho sobre a nossa eternidade. Até amanhã, queridos. Não duvidem. Todos os dias é dia de projetar como vai ser sua vida com Deus.